Vamos fazer análise aqui do livro Uma Breve História do Século XX, de Geoffrey Blaney. Esse livro foi publicado pela editora Fundamento, vai na sua segunda edição e se trata de um best-seller internacional. Aqui no Brasil, o livro que eu tenho, a segunda edição, é do ano de 2011, tem 309 páginas e o livro está dividido em 3 partes. E a primeira parte do livro está dividido em 2 capítulos e faz praticamente os 2 capítulos um panorama geral, do início do século. Eu vou ler aqui um trecho onde diz o seguinte: seus filhos poderiam esperar uma educação melhor do que nunca, e o trabalho de crianças de 10 anos em tempo integral em fazendas e oficinas já não parecia normal. A vida melhorava, a fome diminuía, as pessoas viviam mais. Os conflitos entre as principais nações da Europa pareciam se extinguir. Liberdade e democracia se espalhavam. Então eu achei bem interessante porque ele faz um panorama completamente diferente, daquilo que viria a ocorrer realmente com o desenrolar do século aí. E aqui diz que 9 entre 10 pessoas se ocupavam em cultivar e criar animais. A infância de futuros líderes, ele também aborda essa questão, como a infância de Hitler, de Khrushchev. E a segunda parte está dividida em 12 capítulos e ele vai abordar, gente, os assuntos mais variados, as coisas mais importantes que ocorreram no século XX, como armas que aniquilavam e remédios que prolongavam a vida. Então a invenção de armas mortíferas que foram usadas pela primeira vez na Grande Guerra, que nós chamamos da Primeira Guerra Mundial, os remédios que passaram a prolongar a vida, a expectativa de vida da população, e com isso aumentou também na demografia mundial, sobre o telégrafo, que tornou o mundo melhor, facilitando as comunicações, dando agilidade, comunicação a longa distância. Fala sobre a rede mundial de comércio, nas relações que as grandes potências tinham umas com as outras, a rivalidade e como isso, de certa forma, também afetou para que houvesse essa grande guerra. Ele vai abordar com muita propriedade a ascensão do socialismo, os detalhes da Primeira Grande Guerra, o patriotismo agressivo que regia as grandes nações, e esse patriotismo também teria levado a esse conflito mundial. A crueldade praticada pelo Stalin, ele traz em detalhes. O fascismo e o nazismo é mostrado como uma reação ao crescimento do comunismo, porque o comunismo naquela época exercia um apelo sobre as pessoas eram fascinadas pela doutrina comunista. Então nós temos aqui 3 doutrinas que causaram muita dor, muita destruição, muita divisão, e ainda hoje causam, mas naquela época fizeram com que alguns líderes lunáticos ascendessem ao poder, como Stalin, como Hitler, como Mussolini. Ele vai abordar questões relacionadas à invenção do rádio, do avião, do raio-x. Ele traz aí as descobertas do Einstein. Então nós vemos aqui, em detalhes, a transformação pelo qual o mundo passou no século XX. A exploração do petróleo e como isso foi importante para impulsionar também outras coisas, como o automóvel, o surgimento de Hitler, de Mussolini, que eu já falei aqui. A Grande Depressão é tratada em detalhes. O desarmamento, na página 131 ele mostra que, na verdade, o desarmamento acabou ajudando ao Adolf Hitler. Eu achei bem interessante. Se você ler esse livro, vai na página 131 e confere. Isso aqui eu quero que seja um vídeo bem breve, bem rápido. Motivos da Blitzkrieg, ele explica quais foram esses motivos. A Segunda Guerra, ele traz muitos detalhes. Um exemplo da ingenuidade de Roosevelt, isso está na página 154. E é claro que ele também vai falar sobre as bombas atômicas na página 163. E aí nós partimos para a parte 3,
A parte 3 está dividida em 13 capítulos e nela nós temos a Guerra Fria, perseguição às igrejas, isso está na página 168, e a perseguição às igrejas partindo dos socialistas, né, dos comunistas, a Guerra da Coreia, os conflitos na Índia, e aí em relação aos conflitos na Índia ele vai falar sobre a Marcha do Sal, do Mahatma Gandhi, e eu gostei bastante da parte que ele fala sobre Israel e o Egito, onde ele vai tratar com muito detalhe a formação do Estado de Israel, inclusive mostrando que foi ideia de um político conservador, né, a formação do Estado de Israel, mostrando ali a guerra do Yom Kippur, onde todos os vizinhos de Israel se reuniram e parecia que iam esmagar o novo Estado, mas na verdade foram derrotados. A conquista do espaço, e fala sobre o Muro de Berlim, a construção do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, a invenção da TV e rádio. Em relação ao rádio, ele trata até uma questão interessante sobre a poluição sonora, que naquela época a juventude ligava os radinhos e todo mundo ficava ouvindo rádio ao mesmo tempo, ficava aquele barulho, blu, 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 blu. Isso me lembrou um pouco essa questão hoje dos paredões de som, né? Isso está lá na página 227. Ascensão do computador. E isso está na página 230. Ele mostra lá que o computador, na verdade, era enorme, né? Era um quarto enorme e cheio de parafernália. E aí ele vai mostrando como é que o computador, com o passar do tempo, se tornou um microcomputador. Vai falar sobre a medicina, os hábitos de frequentar restaurantes, como é que começou a ser criado esse hábito, a tecnologia do laser, a pílula anticoncepcional, a redução da população, que consequentemente veio atrelada à invenção da pílula anticoncepcional, e também o envelhecimento da população europeia em função disso, tá? Ele vai falar também sobre conflitos raciais, vai falar sobre o rock também, sobre a revolução sexual, isso está na página 254, o divórcio, o papel da mulher, ele aborda também o fim do comunismo, fala sobre os idiomas globais, que são os idiomas que acabaram se sobressaindo, como por exemplo o inglês. O inglês hoje é um idioma global, né? Todas as pessoas de diversos países falam essa língua, né? Algo que é bem interessante. Ele traz também na página 289 a essência dos jogos, ele fala sobre o esporte, que a essência dos jogos, na verdade, era o entretenimento, né? Não havia essa coisa da competitividade, né? Fala sobre os terrorismos dos grupos do Islã. Enfim, gente, se você quer ler um livro bom, um livro que eu recomendo, e diferente de outros livros que eu abordei aqui no canal, que eram livros marxistas, esse livro não me parece ser um livro marxista. Tá? Eu não pesquisei sobre o autor para saber se ele é marxista, mas ele não tem uma escrita marxista. Eu achei a escrita dele muito independente, tá? Ele não aborda essa questão de luta de classes, ele não coloca nenhum grupo como vítima, tá? Como essa leitura que os marxistas fazem da história, que é uma leitura muito chata. Não, é um livro bom, é um livro de leitura acessível, qualquer pessoa pode ler, tá? Então dá para você aprender história, principalmente, né, toda a história voltada para o século XX, onde ele vai lá no começo, né, do século XX, e ele traz então até ali o período da Guerra Fria, os conflitos em Israel, enfim. É um livro que este canal recomenda, e eu, como professor de História e historiador, também estou aqui recomendando a leitura desse livro. Amei a leitura desse livro, Uma Breve História do Século XX, Geoffrey Blaney, da editora Fundamento.
Um abraço, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha aí, tá? Beijo no seu coração. Valeu e até o próximo vídeo.